E aí pessoal, sejam bem-vindos, esse aqui é o Comics & Code e bom, hoje a gente vai fazer uma análise aí do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, que estreou aí no final de 2021. Só fiz minha análise agora, pois só criei o canal agora, né, então, mas vamos seguir pra análise. Separei alguns materiais pra comentar aqui sobre o filme, que é o seguinte, eu vou primeiro dar minha opinião, o que eu achei do filme, quais que eu achei que foram os acertos, alguns erros, mas nada muito grave, eu adorei o filme, só dando spoiler aí. Avisando que esse vídeo vai ter spoiler, tá? Bastante spoiler. E eu também quero analisar com vocês algumas adaptações que eles fizeram, de onde que eles tiveram as ideias do filme, né? Caso você queira ler alguns quadrinhos aí que tiraram essas ideias, então a gente vai fazer toda essa análise. O filme ele respeita os quadrinhos, ele não tem nada a ver, como que isso funciona? Então vamos lá. Bom, minha opinião do filme, para começo de conversa, eu amei o filme, adorei o filme. Eu não fui assistir na estreia, não consegui na estreia, acho que eu vi depois de uns 3 dias, eu já sabia alguns spoilers, por exemplo, a aparição do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Trouxe aqui os Blu-rays que eu tenho dessas duas franquias, né? Eu cresci com a franquia do Tobey Maguire, então assim, sempre vai ser minha favorita, tem uma relação de infância aí com esses filmes. Gosto muito dos filmes do Andrew Garfield, eu fui no cinema ver os dois filmes, então assim, por mais que eu sei que tenham vários problemas com esses filmes, assim, principalmente a questão de roteiro e a escrita dos vilões, né? E com o Peter Parker também, um Peter Parker meio descolado, assim, que parece que não combina, o cara é mó bonitão, né? E a gente querem passar pra gente que é um nerd que tava... Pra mim não funciona, mas eu adoro o Homem-Aranha que ele faz, gosto muito, eu acho que as cenas de ação desses filmes são sensacionais. Pra mim, até o momento, o Espetacular Homem-Aranha 2 é o filme mais bonito de todos os filmes do Homem-Aranha. Eu acho que no visual é o que mais acerta. Eu adoro esse uniforme dele. Parece um pouco o uniforme do Mark Bagley, do universo Ultimate. Ou então também me lembra um pouco o uniforme do John Romita Jr. que ele faz naquela série junto com o Straczynski, que ele é um pouco mais magro, assim, ele tem esse olho um pouco maior. Acho muito legal. É meu uniforme favorito, né? E os filmes do Tom Holland. Eu não gostava do Tom Holland até esse filme, tá? Eu acho que muita gente compartilha do mesmo sentimento. Então, assim, não gostava do personagem, não gostava eu não sou fã do Homem de Ferro, não gosto. Eu comecei com o pé errado com esse Homem-Aranha, eu não consegui gostar. Eu fui ver o primeiro filme dele no cinema e saí um pouco decepcionado. O segundo filme eu não fui ver no cinema, eu assisti em casa mesmo. E o terceiro já prometi algo um pouco maior. Quando eu vi o Alfred Molina no primeiro trailer, eu arrepiei. Eu falei, pô, vou ver esse filme no cinema, obviamente, né? Então, assim, em relação ao que eu achei do filme, eu acho que tem um problema ali, não é muito um problema de roteiro, é algo que eu consigo até relevar, mas se o Doutor Estranho tivesse explicado ali 1 minuto antes pro Peter como que funciona o feitiço, que eu acho que foi uma coisa que ficou meio corrida, que eu acho que tinha que ter um motivo para tudo aquilo acontecer, né? Mas assim, o Peter vai lá, pede ajuda, ele começa a fazer o feitiço que, pô, pode reescrever a realidade, a gente sabe o que pode causar, ele sabe o que aquilo pode causar. E mesmo assim, no meio do feitiço rolando, ele vai explicar pro Peter o que... Eu tô fazendo assim porque o feitiço, lembra que ele ficava rolando? Ele vai explicar pro Peter que, pô, todo mundo vai esquecer que é o Homem-Aranha. E no meio do feitiço, é óbvio que o Peter ia interromper ele, que o Peter ia ter dúvidas e falar, não, pô, não é assim, cara, não tem como mudar, tem como mudar os parâmetros. Ele falou parâmetros, eu sou programador, já pensei, pô, ele tá passando parâmetro ali, mas enfim, ele vai mudar esses parâmetros no meio do feitiço, obviamente, não tem nem por que você ficar bravo com o moleque, porque você não explicou pra ele o que acontece nesse feitiço. 1 minuto de explicação antes, se ele falasse, Peter, ó, é o seguinte, esse feitiço vai funcionar assim, ele vai apagar, ninguém mais vai lembrar que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Daí ele poderia perguntar, pô, mas tem como alguém ainda lembrar? Ele ia falar, tem, quem que você quer que lembre? Faz uma listinha aí. Ele fala, Tia May, o Ned, não sei o que, ó, te dou 5 minutos pra fazer uma lista. Não parece que ele tava muito ocupado lá, né? Ele tava tomando chá lá no, sei lá se era chá, se era café, no lugar tudo gelado ali no Santo Santorum. Então, assim, pra mim esse é um problema do filme, eu acho que essa parte não faz sentido. Mas depois disso eu gostei muito, eu acho que eu não tive outro problema com o roteiro após isso. A aparição do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, vendo no cinema foi muito impactante, ver os caras ali, ver o Andrew Garfield tirando a máscara e o Tobey Maguire entrando daquele jeito um pouco mais introvertido dele, foi muito impactante pra mim, eu gostei demais, arrepiei assim, a cena deles falando da Tia May e do Tio Ben, né, da morte do Tio Ben e tentando consolar ali o Peter do Tom Holland, foi muito legal. Eu acho que deveria ter feito algo um pouco mais dramático, um pouco mais épico com a entrada deles. Eu achei que foi uma entrada que, vendo no cinema, é muito impactante, porque você está revendo esses caras pela primeira vez, depois de anos, nas telas novamente.
mas se você for analisar, espera passar um pouco esse hype do cinema e vamos assistir de novo, será que vai ter o mesmo impacto? Será que não vai ser uma coisa meio, como é que eu posso colocar uma palavra, meio quebra de expectativa? Será que a gente não vai ficar um pouco desanimado com essa entrada do jeito que ela foi feita? Talvez se eles aparecessem, sei lá, caindo atrás dele ali, ou só uma sombra, depois aparece os dois com um uniforme ali, não sei. Eu acho que eu gostei vendo no cinema, mas eu não consigo avaliar como é que vai ser depois de 2, 3 meses que já passou o filme assim da memória, né? Então eu acho que talvez, depois que eu reassistir, não acho tão impactante. E que daí talvez seja um desperdício de uma aparição épica. Mas é uma opinião, né? Pode ser que não, pode ser que eu reveja e continue achando, pô, muito foda. Então é isso aí. E também eu trouxe aqui alguns quadrinhos pra gente falar sobre isso. De onde que vem esse conceito de multiverso do Homem-Aranha? Como que isso começou? Esse filme ele se inspira nos quadrinhos? Ele está adaptando alguma HQ específica? Para começo de conversa, não. Ele não está adaptando uma história específica, até porque os filmes do MCU não adaptam uma história específica, eles pegam vários conceitos de várias histórias, eles pegam fragmentos das histórias e colocam ali para formar um universo próprio. O que eu acho que é 100% válido, eu acho que é a melhor coisa que pode fazer, ao invés de ficar adaptando uma história específica, é você pegar vários pedaços de várias histórias e montar o seu próprio universo. A gente não quer rever os quadrinhos no cinema, a gente quer ver uma história nova que tem alguma base que foi tirada daqui. Isso aqui é a base, isso aqui é a origem. Mas aqui é legal que tirem alguns elementos, é claro que também se fugir totalmente dos elementos acaba ficando um pouco... A gente que é leitor, a gente fica um pouco assim, né? Pô, não se baseia em nada do que a gente leu, que é o material fonte. Mas eu também não gosto também que façam simplesmente uma cópia do quadrinho no filme. Alguns casos específicos, eu adoro o filme do Watchmen. Ok, ele é um quadrinho, eles adaptaram o quadrinho pro cinema. É sair da página do quadrinho ali. Tem uma diferença ou outra no final, mas assim, até as páginas do quadrinho estão lá. Mas aqui não é essa a proposta. Aqui a proposta é ter um universo próprio. Quadrinho é quadrinho, filme é filme, são mídias diferentes. Eu acho sensacional isso. Então vamos lá. Do que esse filme se baseou? Cara, foram muitas coisas, tá? Não foi uma coisa ou outra, então eu vou citar algumas aqui, não são todas também, foi os que eu consegui lembrar agora de cabeça. A primeira de todas é Guerra Civil, não a Guerra Civil, o evento em si, mas uma das consequências que foi o quê? Durante a Guerra Civil, o Peter Parker ele revela a identidade secreta dele. E a gente sabe o que acontece no final, a Tia May toma um tiro, fica à beira da morte. Então aqui nesse quadrinho, de volta ao uniforme negro, essa aqui eu tenho a edição da Salvat e esse aqui eu tenho a edição da Marvel Saga, lançada pela editora Panini. Aqui o Peter ele tá louco, ele volta a pegar o uniforme do Venom, né, o simbionte, e ele tá doido procurando quem que foi o mandante do tiro. E você vê ele bem violento nesse quadrinho aqui, até ele ficar totalmente sem opções. Ele virou um criminoso, basicamente. Aqui ele é um criminoso, né, nesse quadrinho. É muito bom isso aqui. É bem sério, você não vai ter tantas piadas como a gente está acostumado, tá? Mas muito interessante. Leiam isso. O filme não tira tanto elemento daqui, mas isso aqui leva diretamente a essa edição aqui, olha. Que é Um Dia a Mais. Essa história que é tanto odiada por uns, né? Eu acho que pela maioria, eu também não gosto muito dela. Mas eu acho ela extremamente bem escrita, só acho que a ideia dela é muito ruim. A ideia dela é apagar o casamento do Peter Parker com a Mary Jane. Então Mas o filme pegou, essa HQ tem boas ideias, o filme tirou essas boas ideias daqui e fez algo legal. Aqui ele busca o Doutor Estranho por ajuda, para tentar desfazer essa questão, voltar no tempo e salvar a Tia May. Óbvio que o Doutor Estranho ele não compactua com isso, ele tenta a ideia de fazer todo mundo esquecer, mas ele sabe como que isso é perigoso e acaba não concordando, então ele não vai fazer isso aqui. E o Peter acaba encontrando uma outra maneira de salvar a tia dele, então assim... É um pouco extremo se você for ver, mas é interessante. E aqui a gente tem esse Um Novo Dia, que é depois que tudo foi esquecido, todo mundo esqueceu que o Peter é Homem-Aranha. Aqui a gente já tem então, o mundo inteiro esqueceu que o Peter é Homem-Aranha, mas ninguém esqueceu do Peter Parker, diferente do filme. No filme todo mundo esqueceu do Peter Parker, né? Então aqui a gente tem um quadrinho que mostra como que é a vida dele após ter acontecido alguma coisa que leva a esse evento, né? Todo mundo esquecer que é Homem-Aranha. Agora a identidade dele volta a ser secreta e coisas do tipo. E também a gente tem aí o Sexteto Sinistro, né? A gente aparecendo... faltou um quadrinho aqui, pessoal. Que é Um Momento no Tempo. Em Um Momento no Tempo, eles quiseram explicar a cagada que foi feita nesse quadrinho aqui, com o casamento do Peter e tal. E aqui sim a gente tem essa história que o Doutor Estranho utilizou um feitiço para todo mundo esquecer a identidade dele. É uma tentativa de consertar isso aqui, porque os fãs estavam muito putos na época, muita gente parou de comprar as revistas do Homem-Aranha. Foi um quadrinho controverso. O Homem-Aranha é cheio de quadrinhos controversos, então aqui você vai ter um deles.
Eu separei mais alguns materiais aqui que são relativos a Aranhaverso, que a gente tem aí o Tobey Maguire, Andrew Garfield. Então, como começou essa questão aí do multiverso no Homem-Aranha? A primeira vez que se tem notícia do surgimento do multiverso de Homens-Aranha foi no seriado de 1994, na última temporada, que é a quinta, que são os episódios, eu anotei aqui, 64 e 65, chamado Spider-Wars ou A Guerra dos Aranhas. Basicamente, aqui a gente tem uma primeira versão de vários universos paralelos contendo vários Homem-Aranha, e eles se encontram ali para resolver alguma coisa, né? Essa ideia ficou meio que guardada por aí. Nos anos 2000, começou a publicação Ultimate Spider-Man, então já era um universo paralelo que a Marvel quis tentar relançar o personagem para o público mais novo, que não acompanhava os quadrinhos, para conseguir ter um ponto de partida, né? Então o universo Ultimate deu tão certo que vários outros títulos foram surgindo, X-Men, Quarteto Fantástico, Os Supremos, que é a versão dos Vingadores no universo Ultimate, né? E com isso, a gente começou a já ter duas linhas de publicações. Tem a linha The Amazing Spider-Man, né, que se passa no universo regular, o universo 616, e temos aí também as histórias que passam no universo Ultimate, que é a Terra 1610. Então já temos esses dois universos. Em 2010 foi lançado o jogo Spider-Man Shattered Dimensions, que também tratou esse conceito de trazer 4 Homens-Aranha. A gente pode jogar com 4 versões, que é a versão Noir dele, a versão Ultimate, a 2099 e a Amazing mesmo, né? O pessoal gostou tanto, teve uma recepção tão boa, né, dessa ideia de trazer vários Homem-Aranhas de terras paralelas para um lugar só, que saiu que daí foi lançado esse quadrinho aqui em 2015, que é o Aranhaverso. Tá? Aqui a gente junta muito Homem-Aranha, mas tem muito Homem-Aranha mesmo. Aqui a gente tem várias figuras, o Porco-Aranha, o Miles Morales, a Spider-Gwen, que a gente posteriormente vê esses personagens na animação no Aranhaverso, né, que foi lançado em 2018, 2019, não me lembro qual dos 2 anos que foi. E é uma história legal, não tem nada a ver com a história do filme, nem com a história do filme em animação, tá? Aqui o vilão principal são alguns vampiros que devoram totens aranhas, então para vocês entenderem isso, tem algumas outras coisas que seria interessante ler. Por exemplo, a fase do J. Michael Straczynski, que está sendo publicada aí pela Marvel Saga, no momento, pela editora Panini. Está sendo publicada não, já finalizou. A última edição foi a edição número 13, que é a que eu mostrei agora do Um Dia a Mais. E por fim, a gente também pode falar um pouco sobre o Sexteto Sinistro, né? A primeira vez que o Sexteto Sinistro vai aparecer, vocês conseguem achar nessa edição aqui, o Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, volume 1. Eu não sei se está esgotado no momento, mas a Panini está sempre republicando, porque isso aqui o pessoal fica doido para ter. É muito interessante ter isso aqui, né? Você tem todas as publicações do Aranha, desde a número 1 em ordem cronológica. E na edição anual número 1 do Homem-Aranha, que é de 1963, se eu não me engano, a gente tem a primeira versão do Sexteto Sinistro. E aqui os membros originais, na verdade, eles não são os mesmos membros do filme, né? Os membros originais aqui são o Octopus, o Kraven, o Mistério, o Homem-Areia, o Abutre, eu acho que eu já falei todos, né? Então assim, eu até anotei aqui porque eu não me lembro de cabeça, mas são esses 6, então, que a gente vai ter aí: Electro, Homem-Areia, Octopus, Abutre, o Kraven. Então assim, pessoal, e o Mistério. E é muito interessante, a primeira aparição do Sexteto Sinistro você vai ver aqui, né? Mas a Panini também relançou agora essa edição aqui, que é a volta do Sexteto Sinistro. Isso aqui já é lá dos anos 90, tá? Depois que já tinha surgido o Venom, depois da fase do David Michelinie com o Todd McFarlane. Então assim, é muito legal também, tem uma arte um pouco mais caricata aí dos anos 90, né? Aquela arte um pouco mais estilizada que a gente conhece, né? Tipo, tem bastante dessa arte estilizada. Aqui o Sexteto Sinistro já é composto pelo Octopus, Electro, o Duende Macabro, o Mistério, o Abutre e o Homem-Areia. Mudou um membro ou outro aí, né? Mas vocês podem ver que o filme ele pega bastante elementos que tem nessas histórias. Opa! Tá muito pesado aqui, ó. É óbvio que assim, não é a mesma origem dos quadrinhos, mas isso que é o legal. No final a gente vê o Tom Holland se tornando o Homem-Aranha do universo 616, que a gente tanto gosta, né? Até o uniforme dele é meio que uma homenagem direta ao primeiro uniforme do Homem-Aranha do Steve Ditko e do Stan Lee. É um uniforme lindo, eu acho que é o melhor uniforme que já foi feito até agora. Pra mim ainda o meu favorito é do Amazing 2, mas aquele uniforme é muito bonito. Cara, eu recomendo que você assista o filme, vale muito a pena. Se você quiser ler esses materiais, eu vou colocar o link aqui na descrição de onde comprar, caso eles estejam disponíveis. E eu também vou colocar na descrição quais foram os quadrinhos comentados aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta aí, compartilha. E se você quiser saber mais sobre a história do Homem-Aranha, algum guia de leitura, é só me pedir que assim que possível eu vou gravar pra vocês. Muito obrigado, pessoal, e até mais.